Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo certinho com vocês? Passaram bem de ontem para hoje? Tudo bem, né? Tomara. Então, vamos lá. Hoje vamos ter a nossa aula de português, tá bom? Hoje nós vamos terminar a unidade 1. Então, nós vamos abrir o caderno na página 54. E lá nós vamos encontrar a última atividade da unidade 1. O nome dessa unidade 1 era Eu Me Comunico. E você? Então, nós vamos ter uma produção de texto, tá? Chegamos ao fim desta unidade. Já que falamos tanto em comunicação, que tal um último registro? Que eles estão mostrando vários meios de comunicação, né? TV, celular, tablet, telefone fixo. Escolha uma maneira de comunicar à turma a atividade que você mais apreciou nesta unidade. Então, nessas linhas aqui, vocês vão escrever qual foi a parte da unidade 1 que nós estudamos que vocês mais gostaram, tá? E aí vão explicar um pouquinho por que vocês gostaram tanto dessa parte, tá bom? Pode ser uma mensagem simples, né? Um texto como nós estamos acostumados a escrever, ou pode ser também um texto cifrado, parecido com uma carta enigmática, tá? Onde você vai usar símbolos. Então, você pode escolher ou a forma normal ou uma espécie de uma mensagem enigmática com símbolos, tá bom? Eu coloquei aqui alguns tópicos que a gente estudou, só para vocês lembrarem, mas tem muitos outros. O que a Pro sugere para vocês? Vocês abram o caderno de português desde a primeira página e vão recordando tudo que a gente aprendeu na unidade 1, tá? Eu me lembro muito bem que a gente fez o autorretrato, um mais lindo do que o outro. A gente brincou de telefone sem fio, foi muito engraçado. A gente viu aquela história, né, gente? Nossa, muito piradinha. Uma história com 1000 macacos. Nossa, foi muito engraçado. Pode ler de novo lá, lembrar que vocês vão adorar. A gente aprendeu sobre aquela menina, né, que lançou uma mensagem dentro de uma garrafa e essa mensagem acabou cruzando o Oceano Atlântico. Lembram da Mataia? A gente viu um pouquinho sobre carta enigmática, né? Vocês também até fizeram um textinho usando símbolos. A gente aprendeu a usar o dicionário, muito útil, vai ser útil para a vida da gente. A gente conheceu um pouquinho das cartas do Rancoroso, né? Com a bruxa dele, a Hilda Bruxilda, com o tio dele, o MC Avro. A gente aprendeu sobre carta pessoal, carta do leitor, cartão postal, bilhete. Então, os assuntos são vários, né? Vocês vão escolher um deles que vocês mais gostaram e vão escrever um textinho aí. Qual foi esse tema que vocês mais gostaram e por quê, tá? Vão explicar qual a razão dessa escolha. E assim a gente termina a unidade 1, tá bom? Então, caprichem bastante. Nunca se esqueçam que essa linha vermelha aqui, ela se chama margem. O parágrafo é feito depois da margem. Tem gente que acha que é para fazer o parágrafo antes. Não, você põe os seus 2 dedinhos depois dessa linha vermelha. Aí sim faz o parágrafo, tá? Até fiz aqui, ó, para vocês verem. Parágrafo é um espacinho vazio, para depois a gente começar a nossa frase com letra maiúscula. Pensa antes de escrever, forma toda a frase, primeiro no seu pensamento, depois você passa para o papel. Assim que escrever, já dá uma lida, vê se não tem nenhum erro,
esqueceu de pingaí, não esqueceu de cortar T, né? Esses detalhes aí, a frase ficou clara, a mensagem está sendo passada de uma forma clara, não tem nenhum errinho de ortografia, aí já vai para a segunda frase. Assim você vai continuando e formando o seu texto, tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai lá para a página 55 e agora sim vamos começar a unidade 2. A unidade 2, o título dela é Perguntas e Mais Perguntas. Então, vamos lá, suas experiências. Atividade inicial. Estão vendo aí algumas crianças cheias de perguntas, né? Uma criança está falando assim: quantos dentes tem um Tiranossauro Rex? A outra já tem duas perguntas. Por que eu coço a cabeça quando penso? Porque o beija-flor beija a flor? Esse daqui. Qual o animal mais resistente do mundo? E essa. Os animais também dão risada? Puxa, quantas perguntas. Agora, nós queremos saber, você também é curioso? Você também é curiosa? Vamos descobrir. Faça o teste que vem logo a seguir. Então, a curiosidade, gente, a Pro já tinha falado em sala de aula, né? Aquela curiosidade de quem quer aprender coisas novas, essa curiosidade é muito boa, né? Imagina se os cientistas não fossem pessoas curiosas. Não tinham descoberto tantas coisas úteis para o ser humano, né? Tinham descoberto também tantas vacinas, tantos tratamentos para salvar vidas, né? Como agora estão estudando uma vacina para o coronavírus. Então, esse tipo de curiosidade de quem quer aprender cada vez mais, ela é muito boa, tá? A curiosidade que não é boa é aquele tipo de curiosidade de quem quer saber da vida dos outros, é bisbilhoteiro. Essa curiosidade não é legal. Mas a curiosidade de quem quer aprender coisas novas ou se aprofundar naquilo que já sabe, eu quero aprender mais ainda sobre esse determinado assunto. Essa curiosidade é muito boa, tá? Bom, na página 56, vocês vão participar de um quiz. Quiz da curiosidade, né? Então, são perguntinhas que vão ser feitas para vocês. E o que a Pro sugere? Quando você escolher uma das 3 letrinhas, como é que você vai marcar? Ou passando um círculo em volta da letrinha, junto com essa parte do parênteses aí, ou passando um X em cima dela. Eu prefiro o círculo, porque, ó, passando o círculo em volta, eu continuo vendo a letrinha aqui dentro. Quando eu coloco o X em cima, já fica um pouquinho... dificulta um pouquinho aqui a visão da letra, tá? Mas fiquem à vontade, façam como vocês acharem melhor. Então, vamos lá. Perguntinha 1. Pensa, tá, gente? Lê, pensa antes de responder. Pausa aqui o vídeo, lê de novo, tá bom? Não tenham pressa para responder. Ao chegar em casa, você encontra um pacote em cima do sofá. Qual que é a sua reação? Letrinha A. Eu passo indiferente pelo pacote. Afinal de contas, não fiz nenhuma encomenda. Aqui está separadinho, mas eu acho que aí no caderno de vocês está juntinho, tá? Aqui eu não tive como consertar. Tentei, mas não deu. Então tá. Letrinha B. Eu balanço o pacote de todas as formas possíveis para adivinhar o que tem dentro. Ou letrinha C. Eu abro uma parte do embrulho e, se necessário, eu desembrulho tudo. Então, você vai ver qual dessas atitudes você tomaria se quando você chegasse em casa, você encontrasse um pacote em cima do sofá. Qual dessas atitudes você tomaria? E aí você vai passar o círculo, vai assinalar aí de alguma forma a letrinha, tá? É só a letrinha, não é
a afirmação inteira. Não é a parte escrita que é para circular, é só a letrinha. Exercício 2 aqui, né? Você retirou um livro na biblioteca da escola, mas não chegou ao fim da história e precisa devolvê-lo. E agora, o que você faz? Letrinha A. Desisto de ler esse livro, pois posso inventar o final da história. Letrinha B. Eu retiro o livro da estante e leio rapidamente as 2 últimas páginas. Ou letrinha C. Eu levo o livro para casa e continuo a ler a história do ponto onde eu havia parado. Tá? Vocês também vão pensar nessa situação, qual a decisão que vocês tomariam. Próximo. O 3. Ao saber da premiação de um filme que você ainda não assistiu, sua primeira ideia é perguntar às pessoas que o assistiram por que o filme mereceu o prêmio? Ou será que você vai ler o resumo do filme para conhecer a história? Ou será que você vai encontrar uma maneira de assisti-lo o mais rápido possível? 4. Imagine que alguém perto de você está conversando e rindo muito ao telefone. Como você reage? Eu trato a situação com indiferença, afinal a ligação não é para mim. Assim que a pessoa desliga, eu pergunto, quem era? Ou, eu quero descobrir quem está do outro lado da linha e sobre o que estão conversando. Agora a gente muda de página, né? A gente vai lá para a página 57. A questão 5. O que você faria ao se deparar com um botão vermelho que indica não aperte? Eu aperto o botão e observo à minha volta o que aconteceu. Eu procuro uma pessoa que tenha coragem de apertá-lo. Eu pergunto a alguém por que eu não posso apertar o botão. Pensa bem, tá? 6. O que você faria ao quebrar um brinquedo? Eu choro e guardo o brinquedo no fundo do armário para nunca mais encontrar. Eu procuro o manual do brinquedo e tento consertá-lo a partir das instruções. Eu só fico satisfeito quando eu descubro como consertá-lo. Depois, gente, a professora está dando uma explicação, está lendo com vocês, mas eu acho que vocês depois deveriam voltar, ler tudo novamente, tá? Com mais calma, pausando o vídeo, ou até sem o vídeo, né? 7. Quando as crianças da sua turma formam uma rodinha e cochicham sem parar, você finge que não percebeu a movimentação e continua o que está fazendo. Você aproxima-se da rodinha e discretamente tenta ouvir a conversa. Ou você entra na roda como se já soubesse sobre o que estão conversando. 8. Quebra-cabeça está desmontado dentro de uma caixa bem colorida. O que você faz? Não me arrisco a montá-lo. Peço a um amigo para montá-lo, fico de fora esperando o resultado. Ou tento montá-lo para descobrir que imagem forma. 9. Na história A Pequena Sereia, Ariel demonstra curiosidade ao explorar regiões perigosas para encontrar objetos desconhecidos dos humanos. Na mesma situação, qual seria a sua atitude? Recolheria apenas alguns objetos, os guardaria e provavelmente os esqueceria para sempre. Assim como Ariel continuaria coletando e explorando os objetos misteriosos. Ou
Ao juntar um grande número de objetos, tentaria descobrir a função de cada um deles. Olha. Página 58, a última perguntinha. Como você reage quando a sua lição de casa propõe uma pesquisa? Ao chegar em casa, me desespero, pois não sei onde pesquisar. Eu deixo todos aflitos em casa, pois terão que pesquisar para mim. Ou eu peço ajuda aos meus responsáveis para pesquisar na internet, ou então em livros, em revistas, etc. Então, depois que vocês fizeram, né, participaram aí desse quiz, com bastante calma, leiam novamente. Aí vocês vão conferir se vocês são crianças curiosas ou não. Após responder a todas as perguntas, verifique qual é a letra que você mais assinalou e descubra se é curioso. Então, depois que vocês responderam essas 10 perguntinhas, vocês vão contar. Deixa eu ver quantas letrinhas A eu respondi, quantas letrinhas B, quantas letrinhas C. E aí vocês vão chegar a uma conclusão. Nossa, a letrinha tal foi a que eu mais respondi, usando mais essa letrinha. E aí vocês vão vir aqui e pintar essa letrinha. Se as respostas que vocês deram, a quantidade maior foi de letrinha A, pega o lápis amarelinho e pinta aqui dentro. Se foi de letrinha B, pega o lápis verdinho e pinta aqui dentro. Ou se foi a letrinha C, pega o lápis azul e pinta aqui dentro, bem suave, tá, gente? Para não cobrir a letrinha. Para a gente continuar enxergando a letrinha. E aí você vai descobrir como que é, né, a questão da curiosidade em você. Ó. Quem colocou mais a letrinha A, de acordo com as suas respostas, você prefere deixar para depois aquilo que ainda não descobriu. A curiosidade nos ajuda a conquistar novos conhecimentos. E nada é mais gostoso do que descobrirmos por nós mesmos. E tal experimentar? Se o que você assinalou foi mais a letrinha B, olha qual que é o seu perfil aqui. Sua curiosidade é do tipo que encontra alternativas mais rápidas para uma solução. Quando se depara com um mistério, a sua vontade é decifrá-lo. Algumas vezes você prefere pedir ajuda aos outros para resolver. Continue curioso para conquistar cada vez mais novos conhecimentos. Ou, se você assinalou mais a letrinha C, esse daqui é o seu perfil. Quanta curiosidade, sinal de que o desconhecido é um desafio. E, pelo visto, o desafio é com você. Quase sempre a sua curiosidade encontra a resposta que procura. A persistência é sua grande marca. Não desista nunca. Tá bom? E assim a gente acaba essa atividade. Aí a gente vai lá para a página 59. Exploração e descoberta. Primeira roda de curiosidade. A partir de agora, você vai participar de atividades que vão saciar sua curiosidade sobre os mais diversos e instigantes assuntos. Nos momentos de roda, você vai fazer perguntas, pesquisar, ouvir e, junto com a turma, descobrir respostas incríveis. A nossa turma agora é a nossa família, né? A primeira pergunta é nossa. Vamos lá. Essa foto aí ao lado mostra apenas parte do animal mais resistente do mundo. Uau! Você sabe que animal é esse? Escreva o seu palpite aqui, ó. Está escrito a resposta pessoal. Você vai escrever. Eu acho que esse animal é... Então, agora, gente, e vocês vão justificar também. Por que vocês acham que esse determinado animal que vocês estão pensando é o animal mais resistente do mundo? Bom,
E aí vocês vão pausar o vídeo. Agora, vocês vão pausar, tá? Primeiro vocês vão responder que animal vocês acham que é esse daqui. Primeiro responde, escreve por que vocês acham que é esse animal, para depois continuar a aula, tá, gente? Porque se vocês já ficarem sabendo, vai ficar sem graça a brincadeira, né? Então, agora pausa o vídeo, responde essa questão e depois a gente continua, tá bom? Pausou. Para conhecer qual é o animal mais resistente do mundo, a Pro colocou esse vídeo aí para vocês, tá? Depois eu vou colocar lá também no Diário Online. Gente, o nome desse animal é tardígrado. Tem muita gente que não conhece, nem imagina que existia esse animalzinho, tá? Ele é minúsculo, muito, muito, muito pequeno. Tem aproximadamente metade de 1 milímetro. 1 milímetro não é quase nada. Agora, imagina metade disso. Então, vocês vão assistir esse vídeo, ele é bem esclarecedor, vocês vão conhecer esse animal, tá bom? Estão vendo que essa unidade é sobre curiosidades, né? Acho que a gente vai aprender bastante coisa. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre o vídeo, tá bom? Primeiro eu gostaria que vocês assistissem. Bom, na página 60, tem um menino maluquinho aí, né? Que é uma criação do Ziraldo. E ele está aí numa cena, está escrito assim, ó, respostas maluquinhas para perguntas do Bocão. O Bocão é esse menino aqui, bom? Acho que ele tem esse apelido por causa do tamanho da boca dele. Mas eu não achei tão grande assim. Mas o apelido dele aqui é Bocão nessa história. Ele fez uma pergunta. Dá para pescar submarino? Vocês estão vendo que eles estão pescando aqui, né? Aqui as iscas. E ele perguntou para o menino maluquinho, dá para pescar submarino? Aí o menino maluquinho teve várias respostas para essa pergunta. Claro, é só usar um guindaste como vara e um trem como isca. Ou então, não, você tem que se contentar em pegar avião de guerra com arapuca. Ou então, depende. Se for submarino de água salgada, só pesca com rede. Aí aqui, claro que não. A Marinha não permite. Ou aqui, tá. Mas a sua mãe vai precisar de uma frigideira do tamanho de um bonde para fritar. Tá. Só toma cuidado na hora de tirar o anzol para ele não soltar um torpedo em você. Ah. Então, depois vocês vão ler de novo, né? Uma piadinha. Veja só a pergunta do Bocão e as respostas dadas pelo menino maluquinho. Acabamos de ver. Esse maluquinho. Então, você também criar uma resposta divertida para a pergunta do Bocão? Complemente a cena desenhando-se ao lado do menino maluquinho. Depois escreva a sua resposta no balão em branco. Então, vocês vão poder se desenhar. Pode ser aqui, pode ser na parte de fora, e aí já fica próximo a esse balão de fala, né? Vocês podem fazer um desenho aqui, e aí o balão de fala já fica indicando aqui, ó, a sua pergunta, a sua resposta, né? Porque é assim, ó, vocês vão seguir essa pergunta do Bocão. Ele perguntou, dá para pescar submarino? Vocês vão responder aqui de uma forma divertida, assim como o menino maluquinho fez. Dentro de balão de fala, nós não usamos travessão, tá? Porque o próprio balão já indica que uma personagem está falando. Mas nós usamos parágrafo, tá bom? Deixa o parágrafo aqui, começa com letra maiúscula, escreve até o fim e depois, para continuar, vem aqui no cantinho. Não deixe um novo parágrafo, tá?
aí vocês também vão responder essa questão do bocão. E também vão desenhar vocês mesmos aqui, também pescando com eles dois, tá bom? Um desenho bonito, pintura bonita, letra bonita e resposta divertida, tá? Vamos lá. Página 61. Assim como o bocão, você também deve ter muitas perguntas ainda sem respostas, não é mesmo? Pense em duas dessas perguntas e escreva essas perguntas abaixo aqui nos balões. No quadro, colhe uma foto sua ou represente-se por meio de um desenho. Eu fiz um exemplo meu. Vocês vão fazer o de vocês. Eu coloquei duas perguntas aqui que eu gostaria de saber a resposta. Então, eu deixei parágrafo e comecei a minha perguntinha com letra maiúscula. Como os passarinhos conseguem sair do ovo? E aqui eu fiz outra pergunta. Por que os pernilongos cantam antes de atacar suas vítimas? Vocês estão vendo que na pergunta o porquê é separado. E aí, desenhei, colei uma foto minha. E vocês vão fazer isso com relação a vocês. Vão escrever duas perguntinhas que vocês tenham dúvida, tenham curiosidade, querem muito saber a resposta e vão se desenhar ou colar uma foto de vocês, tá bom? Na página 62, está falando assim, quando nós procuramos respostas às nossas curiosidades, nós precisamos pesquisar em fontes confiáveis, né? A gente tem que pesquisar em algum local que a gente confie nas informações que vão ser dadas para a gente. Então, com a ajuda da professora, nós vamos registrar nos quadros, livros e sites que são considerados adequados para uma pesquisa, tá? Então, eu coloquei aqui fontes bibliográficas, livros. Tem meu primeiro, Larousse, enciclopédia, é da editora Larousse Júnior. Tem o Almanaque da Ruth Rocha, que é da editora Ática. Tem o Almanaque Recreio, que é da editora Abril. Tem Recreio Curiosidades, que também é da editora Abril. Então, se um dia vocês quiserem comprar um desses para pesquisa, esses são fontes confiáveis, tá? A gente pode confiar nas informações que tem ali dentro, tá? E também tem fontes eletrônicas, né? Tem os sites. Então, tem aqui Universidade das Crianças, tem a revista Recreio, tem o portal da nossa escola, o portal Objetivo, tem o site aqui da CHC, tá bom? Todos esses também, todas essas fontes são fontes confiáveis para uma pesquisa. E aqui está falando assim, você já parou para pensar que em muitas histórias infantis, as personagens acabam vivendo grandes aventuras porque são bem curiosas? Então, aqui a gente até teve um exemplo bem recente, né? Que foi da Alice. A Alice viveu aquela grande aventura por curiosidade, né? Foi atrás lá do coelho, quis entrar na toca dele e tudo começou ali. Aqui está falando para ouvir uma história. Eu sugiro que vocês leiam uma história, pode ler um livrinho, tá bom? Pode continuar aquela história que eu falei para vocês começarem a ler para a mamãe enquanto ela faz a comidinha. Leiam todos os dias, tá? Bom, por hoje é isso, meus queridos. Espero que vocês estudem bastante. Espero que vocês se cuidem também, tá bom? E até a nossa próxima aula. Um beijinho bem carinhoso da Pro. Tchau, pessoal. Bye, bye.